E aí galera, vim resolver com vocês um exercício aqui da folha de fixação do capítulo 5, um exercício da Unesp que estuda sobre sinais de uma função. O grande barato para você se ligar como é que estuda sinais de função é encontrar as raízes da função. Então a gente tem aqui duas funções, a f e a g, estão sobrepostas no mesmo gráfico. Eu coloquei uma bolinha um pouco maior aqui, até combina comigo em vermelho, uma bolinha um pouco maior aqui, cada bolinha representando uma função. Então, olha que a função f tem duas raízes e a função g tem uma raiz só. Você tem que prestar atenção que a função ela só tem chance de trocar de sinal quando ela passa por uma raiz. Se ela tiver só uma raiz, ela só tem uma chance para trocar de sinal. Se ela não tiver raiz, ela nunca vai trocar de sinal. Como assim? Você aprendeu no nosso vídeo, na nossa plataforma Z, como é que faz a análise do sinal de uma função. Aqui como é que faz a análise do sinal de duas funções, uma sobreposta na outra. O enunciado pede para a gente quando que a função f vezes a função g é negativa, quando é que esse produto vai dar menor que zero. Eu refiz o gráfico lá em cima, colocando o menos 4 e o 5 como os limites do intervalo e em vermelho menos 1, 0 e 3 que são as duas raízes. Então, observando esse gráfico, a gente vai fazer um estudo de sinal, colocar os sinais ali para tentar descobrir quando é que o produto das duas funções dá menor que zero. Então vamos aqui. No nosso gráfico aqui, eu tenho aqui. A função g, ela troca de sinal só uma vez, que é ao passar pelo zero. À esquerda do zero, a função g é negativa e à direita do zero ela é positiva. À direita do zero, todo x tem que subir para encontrar o y, enquanto à esquerda todo x tem que descer para encontrar o y. Então a função g só troca de sinal no zero. Então eu posso vir aqui, ó, função g, só no zero que ela troca de sinal. À esquerda do zero ela é negativa e à direita do zero ela é positiva. Podia ter feito isso nesse mesmo gráfico, mas só para não estragar o gráfico, estou fazendo aqui separado. Então a função g, ao passar pelo zero, trocou o sinal. Negativo, negativo, só troca de sinal no zero, porque zero é a única raiz da função g. Agora a função f. A função f tem duas raízes, menos 1 e 3. À esquerda do menos 1, eu tenho valores positivos para a função, ou seja, todo mundo que está à esquerda do menos 1 tem que subir para encontrar a função f. Então, à esquerda do menos 1, eu tenho valores positivos para a função f. A função f só volta a trocar de sinal novamente lá no 3. Então, do menos 1 até o 3, ela está desenhada toda para baixo do eixo x. Ou seja, eu sempre desço para encontrar a função. Então, do menos 1 até o 3... Do menos 1 até o 3, ela é sempre negativa. E, finalmente, ela troca de sinal novamente lá depois do 3. Aqui está o 3. Depois do 3, ela volta a ser positiva. Então, lá depois do 3, aqui, depois do 3, ela volta a ser positiva. Com isso, eu analisei os sinais das duas funções separadamente. Como o exercício está pedindo para a gente f vezes g, é só fazer um joguinho de sinal. Nesse primeiro intervalo, eu tenho que f é positivo, g é negativo. Então, o produto de um número positivo por um número negativo dá o quê? F vezes g. F vezes g. Nesse intervalo, positivo vezes negativo, vai dar negativo. Nesse próximo intervalo, negativo vezes negativo, vai dar positivo. Negativo vezes positivo volta a dar negativo. E positivo vezes positivo volta a dar positivo. Note que o exercício está perguntando quando que f vezes g é negativo. Quando que f vezes g é negativo? Olha para os intervalos. Quando eu tiver sinais diferentes, ou seja, f vezes g é negativo nesse intervalo e f vezes g é negativo nesse intervalo. Portanto, o intervalo de resposta que a gente tem aí vai do menos 4 até o menos 1. Como ele fala só negativo, o menos 1 não entra, o menos 4 entra, ou do 0 até o 3. Essa seria a resposta. Ou seja, eu posso escrever esse mesmo intervalo real como x pertence aos reais, tal que o x está no intervalo entre menos 4 e menos 1, ou ainda o x pode estar no intervalo entre 0 e 3, resultando na letra C. Valeu? Obrigado, time!